Por que quando todos fazem planos você só sente alívio? Por que sair te esgota em vez de te empolgar? Por que você prefere o silêncio da sua casa ao ruído constante do mundo? E ainda mais importante, e se não for timidez nem antissocialidade, mas uma forma diferente de processar a vida? Hoje vamos descobrir o que realmente acontece na mente de quem ama ficar em casa. Fique até o final. Tem algo que acontece quando todo mundo ao seu redor está organizando planos para o fim de semana e você não sente absolutamente nada, nem medo de perder algo, nem arrependimento. Apenas um alívio silencioso, quase culpado, porque você não precisa ir a lugar nenhum. Você vê stories de bares cheios, viagens improvisadas, shows lotados, e a única coisa que pensa é que isso soa exaustivo. Se você se identifica com isso, você não está quebrado. Não lhe falta nenhuma peça essencial da experiência humana. Você simplesmente está configurado de outra maneira. Essa sensação de cancelar um plano no último momento e notar como todo o seu corpo relaxa, como se o seu sistema nervoso finalmente pudesse parar de fingir, não é por acaso. Também não é por acaso que te chamaram de chato ou antissocial só porque você prefere ficar em casa antes de ir a uma festa onde não conhece ninguém. Talvez sua sexta-feira perfeita não inclua barulho nem multidões, mas sim roupas confortáveis, sua série favorita e zero conversas superficiais. E o que para outros é isolamento, para você é descanso real. Com o tempo, você construiu uma vida onde o lar não é apenas um lugar físico. É o seu ponto de equilíbrio, sua zona de segurança, o único espaço onde você não precisa atuar. No entanto, a sociedade insiste em tratar isso como um problema, como se você precisasse de conserto, como se amar a tranquilidade fosse uma falha de caráter. Mas o que a psicologia descreve não é evitação nem ansiedade social disfarçada. É uma orientação legítima para a presença interna, uma preferência pela solidão restauradora, aquela que não te drena, mas te recarrega. As pessoas que amam ficar em casa não estão fugindo da vida, estão buscando paz em um mundo que glorifica a hiperconectividade e o movimento constante. E escolher a paz, hoje em dia, é quase um ato radical. Agora a pergunta é inevitável: de onde vem essa forma de ser? Para entender isso, temos que voltar ao início. Nada disso começa na vida adulta. Não aparece de repente quando você decide recusar um convite ou quando percebe que prefere um sábado em casa a uma reunião social. A raiz costuma estar bem mais atrás, nos primeiros anos de vida. Muitas pessoas que hoje amam ficar em casa foram crianças profundamente observadoras. Não eram necessariamente as mais barulhentas do grupo, nem as que buscavam constantemente atenção. Eram aquelas que analisavam o ambiente antes de entrar, as que precisavam de tempo para se adaptar, as que percebiam nuances emocionais que outros ignoravam. Desde pequenas, seu sistema nervoso reagia com maior intensidade a estímulos externos. Aqui entra um conceito-chave: a alta sensibilidade. Não se trata de fragilidade, mas de uma maior capacidade de processar informações sensoriais e emocionais. Luzes fortes, ruídos intensos, discussões, mudanças inesperadas. Tudo é registrado com mais profundidade. E quando o cérebro processa mais, também se cansa mais cedo. Durante a infância, isso pode ter sido interpretado como timidez. Talvez você tenha ouvido frases como saia mais, não seja tão quieto, você precisa acordar para a vida. No entanto, o que estava acontecendo era outra coisa. Seu cérebro estava absorvendo muito mais do que os outros podiam imaginar. Cada interação social envolvia uma análise constante. Cada conversa significava interpretar gestos, tons, silêncios. Com o tempo, esse processamento contínuo gera uma preferência natural por ambientes previsíveis. O lar oferece algo que o mundo exterior raramente garante: controle. Controle sobre o ruído, sobre a iluminação, sobre o ritmo. E quando você tem um sistema nervoso que se ativa com facilidade, esse controle se torna uma necessidade de regulação, não um capricho. Além disso, muitas pessoas com essa tendência desenvolvem uma vida interior rica. Imaginação, pensamento profundo, capacidade de introspecção. Enquanto outros buscam estimulação externa, você encontra conteúdo suficiente dentro de si.
Você não precisa de validação social constante, porque seu mundo interno já é complexo e significativo. O que para alguns é solidão, para você é espaço mental. O que outros chamam de isolamento, para você é equilíbrio. E essa configuração não é um defeito que deve ser corrigido, mas um traço que, bem compreendido, pode se tornar uma força extraordinária. Mas esta não é a única peça do quebra-cabeça. Existem padrões específicos que definem quem encontra sua energia em casa. E entendê-los muda completamente a perspectiva. O primeiro padrão é a necessidade de recuperação após a interação social. Não importa se a experiência foi positiva. Mesmo uma reunião agradável pode deixar uma sensação de esgotamento. Não é rejeição às pessoas, é saturação mental. Seu cérebro esteve processando expressões, tons, expectativas e dinâmicas sociais sem descanso. Quando você volta para casa, o que sente não é tristeza, é alívio fisiológico. O segundo padrão é a preferência por relacionamentos profundos, em vez de conexões superficiais. As conversas triviais te drenam mais do que o silêncio. Você não encontra sentido em falar por falar. Você precisa de conteúdo, significado, troca real. E quando não há isso, sua energia diminui rapidamente. O terceiro padrão é a hiperconsciência emocional. Você percebe mudanças sutis no ambiente. Nota tensões antes que sejam expressas em palavras. Isso pode ser uma habilidade extraordinária, mas também implica uma carga constante. Estar em grupos numerosos significa receber múltiplos sinais emocionais ao mesmo tempo. Essa sobrecarga explica por que o lar parece um refúgio. O quarto padrão é a autoestimulação interna. Você não depende do mundo exterior para se entreter. Pode passar horas lendo, assistindo a uma série, aprendendo algo novo ou simplesmente pensando. Sua mente gera atividade suficiente para não precisar de movimento externo constante. O quinto padrão é a busca de controle sobre o ambiente. Em casa, você decide o volume, a temperatura, o ritmo. Fora, o mundo é imprevisível. Para alguém com alta reatividade sensorial, essa imprevisibilidade representa um gasto energético considerável. O sexto padrão é a seletividade social. Não se trata de evitar pessoas, mas de escolher cuidadosamente. Você prefere poucos vínculos mais sólidos. A ideia de expandir constantemente seu círculo social não é atraente para você. A profundidade vale mais que a quantidade. O sétimo padrão é a percepção distorcida por parte do ambiente. Durante anos, talvez tenham feito você sentir que deveria mudar, que amar a tranquilidade era um problema. Essa pressão social gera um conflito interno. Você se pergunta se deveria ser diferente. No entanto, quando você se aceita, descobre que sua maneira de viver não é inferior, apenas diferente. Esses padrões não surgem por acaso nem são fruto de uma moda. Estão relacionados com a forma como seu sistema nervoso funciona. E para entender melhor, precisamos olhar para o que acontece no cérebro. Do ponto de vista neurológico, as pessoas que preferem ficar em casa não estão evitando a vida social por simples atitude. O cérebro delas funciona com uma intensidade diferente. Diversos estudos mostram que indivíduos com maior sensibilidade apresentam uma ativação mais profunda em áreas relacionadas ao processamento emocional e sensorial. Isso significa que cada estímulo é analisado com mais detalhes. Enquanto algumas pessoas precisam de altos níveis de estimulação para se sentirem ativas, outras atingem esse ponto muito antes. É uma questão de limiar. Quando esse limiar é ultrapassado, o sistema nervoso entra em um estado de sobrecarga. Surge a fadiga mental, a irritabilidade ou a necessidade urgente de se retirar. Além disso, o cérebro de quem desfruta da solidão tende a ativar com força as redes associadas à reflexão interna. Pensamento profundo, imaginação, memória autobiográfica. Estar sozinho não implica vazio, mas sim uma atividade interna rica e constante. Por isso, o silêncio não é vivido como ausência, mas como um espaço produtivo. A dopamina, neurotransmissor relacionado à recompensa, também desempenha um papel. Algumas pessoas obtêm maior recompensa em contextos sociais intensos.
Outras a experimentam em atividades individuais, como ler, criar ou simplesmente pensar. Não é que uma forma seja superior à outra. São configurações diferentes de motivação. Compreender isso muda completamente a narrativa. Não se trata de falta de habilidades sociais, nem de incapacidade de se conectar. Trata-se de economia energética, de reconhecer quais ambientes expandem seu bem-estar e quais o reduzem. Mas entender o mecanismo não basta. A pergunta final é como viver em equilíbrio em um mundo que constantemente empurra para a exposição e o ruído. Viver com esta configuração não significa se fechar nem rejeitar toda a interação. Significa reconhecer seus limites energéticos e respeitá-los. O equilíbrio começa quando você deixa de se forçar a cumprir expectativas externas que não estão alinhadas com a sua natureza. Uma ferramenta fundamental é planejar o descanso social. Se você sabe que um evento exigirá energia, reserve um tempo posterior para se recuperar. Não como um prêmio, mas como uma necessidade fisiológica. Também é fundamental comunicar seus limites sem culpa. Dizer que prefere encontros pequenos ou planos tranquilos não é fraqueza, é autoconhecimento. Outra estratégia é diferenciar entre isolamento e solidão escolhida. O primeiro nasce do medo, a segunda da regulação. Quando você escolhe conscientemente ficar em casa porque isso lhe traz calma, você não está fugindo, está cuidando de si mesmo. E talvez o mais importante seja mudar o diálogo interno. Você não é menos interessante por não buscar constantemente estímulos externos. Você não é antissocial por valorizar o silêncio. Sua forma de se relacionar com o mundo é mais introspectiva, mais pausada, mas não menos válida. Em um ambiente que glorifica a exposição contínua, escolher a tranquilidade é um ato de coerência pessoal. Você não precisa se tornar alguém mais barulhento para se encaixar. Só precisa entender como você funciona. Amar ficar em casa não é um defeito que deve ser corrigido. É uma expressão de como sua mente encontra equilíbrio em meio ao caos. Fim do roteiro.